Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Quarto trimestre de 2022, nosso último trimestre do ano de 2022. E você sabe que nós estamos estudando sobre liderança. E a lição de hoje, lição de número 9, tem como tema o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Na lição de hoje nós iremos estudar sobre o modelo de liderança de Jesus com seus discípulos. Lembrando que se você usa o slide em sua escola bíblica, nós temos os slides prontos para serem usados. Isso mesmo, slides da EBD prontos para serem usados. Tenha mais tempo para estudar. Você que precisa de mais tempo para estudar e gosta de ministrar com slides em PowerPoint na sua escola bíblica, tem recursos para isso, então você faça a assinatura dos slides do ebdemfoco.com. O conteúdo da assinatura são os slides de adultos, slides de jovens e ainda os bônus com slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo contato 94DDD 984 24 41 20. Esse é o ebdemfoco.com, disponibilizando para você uma série de conteúdos que vai ajudar você a ministrar uma aula de excelência na sua escola bíblica. Lembrando também que você que usa o slide na sua igreja, tire uma foto e nos envie para nós fazermos o registro do uso dos slides na sua escola bíblica. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. E nós começamos aqui com o nosso texto principal. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10 e verso 1. Nós temos aqui o texto do envio, do primeiro envio dos discípulos ao campo missionário em Mateus capítulo 10 e verso 1. O resumo da lição nos diz: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. E nós iremos, nesta lição, conversarmos sobre esse discipulado eficaz de Jesus. Lembrando que esta lição tem seus objetivos, é óbvio que a lição deve alcançar mais do que esses 3 pontos, mas ela vem com 3 pontos básicos, que após o estudo da lição, você deve ficar sabendo como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Você deverá também compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos. E você deverá mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Muito bem, o texto bíblico, Mateus 10, verso 1 até o verso 15, eu não vou me deter do texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, com certeza, você que está estudando esta lição já deve estar com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 10, verso de 1 a 15, o capítulo 10 inteiro. Vamos lá, nossa introdução. Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nesta lição estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Quero só frisar aqui essa primeira frase. Jesus é o modelo de líder. O mundo corporativo e empresarial, eles trabalham exaustivamente com o modelo de liderança de Jesus. Você pode fazer cursos de administração de empresas, você pode ir em palestras sobre administração de empresas, que você vai
perceber que Jesus é um dos modelos que eles adotam como modelo eficaz de liderança. Mas para nós, como cristãos, Jesus não é um dos modelos. Jesus é o modelo de liderança. Tanto para nós como empresários em nossas empresas, quanto para nós nas nossas casas, quanto para nós nas nossas igrejas. Jesus é o modelo de liderança eficaz para as nossas vidas. Primeiro tópico: Jesus escolhe os seus discípulos. Os apóstolos são convocados. O capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chamou os 12 discípulos, aqueles que vieram a ser os seus apóstolos. Mateus diz que ele chamou os seus 12 discípulos. A expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene, né? Jesus fez a escolha, né? Ele chamou porque ele chamou para si, como diz Mateus, porque ele entendia que os discípulos precisavam estar aprendendo aos seus pés, né? Era comum naquela época os rabinos terem seus discípulos que aprendiam, mas era muito mais um aprendizado intelectual do que um aprendizado como líder. E os discípulos de Jesus têm um chamado muito específico, que é mais do que aprender a amar o Evangelho, a conhecer a Jesus como Deus. Eles foram chamados por Cristo para aprenderem sobre liderança, para continuar a obra de Cristo no mundo. O evangelista Marcos registra o mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si os que ele quis. E no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez uma escolha após ter orado uma noite inteira, né? Lucas 6, 12 e 13 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. E nós vemos aqui que a liderança eficaz de Jesus, ela tem alguns princípios, né? É interessante nós observarmos isso, porque geralmente isso não acontece dentro das comunidades locais, né? Não é assim que acontece na maioria das comunidades locais. Eu falo isso por experiência. Mas Jesus ensinou que antes de fazer uma escolha tão importante de quem serão os aprendizes de liderança, os aprendizes, os seus discípulos, né? Quem serão aqueles que estarão liderando a igreja? Ele, antes de tudo, buscou ao Pai em oração. Está aí um exemplo, está aqui um caminho que nós devemos aprender como líderes. Buscar a Deus. Jesus buscava a Deus por suas decisões e Jesus buscava a Deus por causa dos discípulos, né? Por causa daqueles que ele havia chamado. E nós temos em Jesus, então, um exemplo de que em tudo nós devemos buscar a presença de Deus. Estes textos nos mostram que antes de cumprirem a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente Jesus, né? Por isso que os discípulos, né, os nossos evangelistas, escrevem com essa tonalidade, né, linguística de que Jesus chama os discípulos primeiro para estar perto dele, para aprender com ele, né? Nós temos aqui uma importante lição que o professor deve explorar, de que antes de liderarmos a igreja de Cristo, nós precisamos conhecer Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o obreiro não pode ser neófito, né, ou novo convertido. E óbvio que também o tempo de congregação não resolve. É preciso que se tenha intimidade com Deus. É preciso que se tenha comunhão com Deus. É preciso que o líder seja uma pessoa que tenha discernimento espiritual, que tenha maturidade espiritual. Por isso Jesus chama os discípulos para perto dele, para caminhar com ele, para aprender com ele, para depois serem enviados. Nós, para assumirmos uma responsabilidade, precisamos antes ter um caminho
né, trilhado com Cristo, aprendendo com Ele, aprendendo não metodologia apenas, mas especialmente aprendendo a amar como Jesus amou, a depender do Pai como Jesus dependeu. Depois foram vocacionados e antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Então eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo Mestre, né? Então nós vemos aqui que é importante, né? O professor deve explorar essa fala que eles foram chamados, vocacionados e autorizados, né? Às vezes as pessoas vivem uma confusão ministerial, porque eles não entendem o chamado de Deus para a sua vida. Nós precisamos disso, saber qual é o seu chamado. Tem os especialistas em ministério, eles costumam dizer que tem o ministério fase e o ministério base. Tem aquele ministério para o qual você foi chamado para a vida toda, né? Quem sabe você é um professor e foi chamado para ser professor a vida toda. Isso é um privilégio, ensinar a palavra de Deus. Mas eventualmente você também tem um chamado fase, né, que é liderar um outro ministério, que é ser diácono, um presbítero ou coisa assim, assim por diante. Mas é preciso entender qual é o seu ministério base, qual é o seu chamado, né? Jesus chamou os discípulos, depois ele os vocacionou. Qual é a sua vocação? Sua vocação é ensinar, sua vocação é liderar, é aconselhar. Nós não podemos ficar nos flagelando com algumas funções na igreja que a gente sabe que não fomos chamados para isso, não temos essa vocação, né? E nós precisamos entender que Deus nos autoriza antes de qualquer outro chamado. Nós somos ordenados a seguir Jesus. Os apóstolos são enviados. Depois de selecionar aqueles que seriam seus apóstolos, o Senhor Jesus os enviou dando-lhes orientações necessárias. Ao retratar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolos, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, né? Então Jesus separa um grupo de pessoas para aprender e depois os envia. Esse termo diz respeito a alguém que com autoridade empenha o seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do evangelho e na implementação do seu reino na terra. E como nós já estamos falando, Jesus os chama, né, para si, para estar com ele primeiro. Tem até um teólogo que ele diz que o nosso primeiro chamado não é para a obra, o nosso primeiro chamado é para estar com Cristo, né? É a partir do relacionamento com Cristo que nós somos enviados para representar Cristo. É confuso e perigoso uma pessoa que se envolve no ministério sem ter comunhão com Cristo, né? É muito confuso e muito perigoso. É importante que quem exerça ministério entenda que antes do exercício ministerial nós precisamos ter comunhão com Deus. A designação dos 12 apóstolos se deu no início do ministério de Jesus. Depois, no auge do seu ministério na Galileia, ele constatou que a seara era realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, né? A gente sabe que Jesus tinha essa compreensão de que os discípulos, né, e ele passava isso recorrentemente para os discípulos, de que não podia terminar nele e neles, né? Não podia terminar em Jesus e nos apóstolos, porque a seara era muito grande e eles eram poucos, né? Então os discípulos precisavam espalhar, replicar esse modelo de trabalho com outras pessoas para que o reino avançasse.
Diante disso, o mestre não se contentou com o sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar ainda mais e de enviar representantes para a propagação de sua mensagem. Jesus demonstrou ser um líder visionário e corajoso. Visionário ao perceber a necessidade de ampliar os limites de sua atuação e corajoso ao destacar homens para auxiliá-lo em sua missão, né? Isso é inevitável quando você faz uma expansão da sua liderança, né? De modo geral, vamos colocar aqui, de modo genérico, do seu empreendimento, né? Seja o empreendimento da obra ou o empreendimento da sua empresa, enfim, quando você propõe crescer, você precisa delegar, você precisa preparar alguns para poder lhe ajudar. E Jesus, sabendo disso, que o seu tempo aqui na terra era um tempo provisório, né? Então ele prepara essas pessoas, ele entende que a seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros, então ele prepara essas pessoas, né? Ele entende que o mundo que o seu ministério de salvação, de propagação da salvação, das boas novas, é muito mais do que Jerusalém, é todo mundo, e ele percebe que o seu tempo ali é pouco, né? Nós precisamos entender que o nosso ministério tem um tempo, nós não vamos nos perpetuar, e por essa razão ele então prepara outras pessoas e envia essas pessoas. Nós temos que ter essa consciência na liderança de que nosso tempo é um tempo limitado, e seja por razões de saúde, da idade ou de inovações, mas nós precisamos entender que nosso tempo é um tempo limitado e que nós precisamos preparar outros para continuar a missão. O Senhor Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo este o método por ele escolhido para estruturar a sua igreja, né? Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo este o método por ele escolhido para estruturar a sua igreja, né? Escolhe e envia, não é uma escolha para estar parado, para representar como os sacerdotes representavam, mas era como os soldados que iam para a batalha para desbravar o mundo. Os apóstolos são orientados. Depois de separar os 12 e conceder a eles autoridade, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveriam de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações a que seriam submetidos, né? É importante, quando você é separado para o ministério, para uma missão, você precisa estar preparado, você precisa de um preparo que é básico, né? Que é para a base de conhecimento, de estrutura emocional, você precisa de tudo isso. Mas você precisa de um preparo para as circunstâncias, né? Jesus, depois de separar os 12, concede a eles autoridade. O Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haviam de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações a que seriam submetidos, né? Quem assume uma liderança deve saber que nenhuma liderança é linear. Toda liderança, assim como a vida, assim como qualquer coisa na vida, tem seus altos e baixos, e precisa entender que precisa estar disposto a trabalhar mais, a sofrer talvez mais para conseguir fazer com que a missão seja concluída. Jesus dá incumbência, mas também oferece orientações e deixa claro que o cumprimento da missão é tão importante quanto a sua forma. É importante nós, como líderes, quando somos delegados, nós precisamos entender, né, quando somos enviados, nós precisamos entender que há um roteiro, né? É óbvio que nem tudo acontece como se quer, como se programa, mas tem um roteiro.
E como líderes que enviamos, precisamos orientar, não apenas mandar, mas orientar. Você que é líder, você que está treinando alguém, você professor está treinando alguns dos seus alunos, você que é líder de algum ministério, está treinando, você precisa orientar. Porque às vezes a gente incumbe algumas pessoas de responsabilidades, mas não de orientação. E isso pode fazer com que ela fracasse. Jesus tinha certeza que seus discípulos fracassariam. Por isso, ele os prepara, ele os orienta, os capacita para o ministério. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Além disso, Jesus não fala a respeito de resultados numéricos do trabalho, mas dá ênfase à forma de realizá-lo, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidade divina. Como Paulo diz em 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A nossa obrigação de expansão do Evangelho é pregar o Evangelho como ele é sermos honestos, é mostrar a transformação que nós queremos que aconteça nas pessoas, primeiro em nós. Mas nós precisamos entender que esse resultado está extra a nós. Nós não podemos pensar que eu preguei tanto tempo naquele bairro e ninguém se converteu, mas a semente foi plantada. Alguém vai vir cuidar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Nós precisamos entender isso. Jesus não esteve em nenhum momento preocupado com a expansão imediata do reino, com o crescimento imediato do reino. Ele sempre falou nas parábolas. Inclusive, a gente está estudando com os jovens aqui na nossa igreja sobre as parábolas, e nós estamos estudando as parábolas que falam do crescimento do reino, o reino é como uma semente de mostarda que começa pequenininha. O reino é como o fermento que uma mulher coloca numa massa para o bolo, que coloca pouquinho, mas faz o bolo que é pouca massa ficar grandão, e assim por diante. Sempre, em muitas parábolas de Jesus, ele falou que o reino realmente começa pequeno, mas com o tempo de maturação ele cresce. Então é importante a gente entender que o método de Jesus, ele não presume um crescimento imediato. Ele presume um amadurecimento das pessoas primeiro, para depois o crescimento. E os 12 foram chamados para serem fiéis naquilo para o qual foram vocacionados. As orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. Também é necessário saber qual a mensagem que deve ser pregada. Ser simples, mas ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão. É importante, É importante nós, no nosso ministério, lembrarmos disso aqui. As orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter foco. Ontem mesmo estava conversando com o irmão sobre algumas questões nas nossas igrejas, que é a falta de foco no essencial. Nós, geralmente, nas nossas comunidades, nós temos esse desvirtuamento do foco. O foco sempre é pessoas. O foco deve ser sempre glorificar a Deus. O foco deve ser sempre sermos honestos. Pregar o evangelho de forma honesta, do jeito que ele é na Bíblia, sem arrudeios e sem manipulações, mas em nome de uma aparência, em nome de uma numerologia, de um crescimento em números da comunidade, há sempre um desvirtuamento da pregação do evangelho. Mas isso não pode ser importante. Isso não pode ser o nosso objetivo. O nosso foco é sermos honestos na pregação do evangelho. O nosso foco é alcançar pessoas. O nosso foco é fazer com que Jesus seja conhecido por essas pessoas e essas pessoas tenham as suas vidas transformadas. Segundo tópico, treinamento de Jesus. Força na fraqueza. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica. Mas, ao contrário disso, a marca principal de cada um deles é a sua irrelevância no cenário espiritual da época. Homens simples, pescadores e cobradores de impostos são algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus
para fazerem parte do seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudessem representá-lo, disseminando assim os princípios do seu reino. Isso aqui é um ponto importante que a gente precisa discutir. E o professor deve conversar com seus alunos sobre isso aí. Muito se cria, às vezes, uma ideia errônea de que a preferência de Jesus para os chamados são os mais miseráveis, os mais simples, sabe? Essa é numa situação como o comentarista coloca aqui, a gente precisa ter cuidado para interpretar isso aqui, né? Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica, mas ao contrário disso, a marca principal de cada um deles é a sua irrelevância. Tudo bem, Jesus chamou pessoas que nesse cenário eram irrelevantes, mas Jesus não chamou só pessoas que num cenário eram irrelevantes, né? Nesse momento, para andar com Jesus, foi chamado esses. Mas Paulo não era um homem irrelevante naquela época. Paulo foi chamado por Cristo, né, como ele mesmo diz, a posteriori aos outros, mas ele não era ninguém irrelevante. Ele era alguém muito conhecido, muito respeitado dentro do judaísmo. Então, não é uma regra que Jesus vai chamar sempre o fraquinho, sempre vai chamar o pequenininho, o rejeitado. Não é uma regra. A regra é que Jesus chama quem ele quer. E no caso de quem é fraquinho, Jesus chama e capacita. No caso daquele que é grande, Jesus humilha, como fez com Paulo. E refaz de novo, porque a obra é dele e é feita do jeito que ele quer. Então, nós precisamos entender isso, que a obra de Jesus não está ligada à pequenez da pessoa e nem à grandeza. Está ligada à vontade de Deus, à grandeza de Deus, à soberania de Deus, ao que Deus planejou. Se ele chamar o pequeno, ele engrandece. Se ele chamar o grande, ele também abate ele e faz ele ficar no lugar certo, que é para ele exercer o chamado de Deus. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinha o perfil de um líder. Foi exatamente nessas limitações e nessas fraquezas de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. 2 Coríntios 12:9 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como eu acabei de dizer, os apóstolos foram chamados pessoas simples, pequenas. Paulo já não era, mas ele foi abatido e colocado naquele lugar que devemos estar. Qual é esse lugar? A dependência exclusiva e total de Cristo. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que sob o poder do Espírito Santo foram responsáveis pela pregação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens. O processo do treinamento. Lucas 6:3 mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolo, Que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolo. Contudo, devemos levar em conta que para chegar a este ponto eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Lucas 6:3 diz: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Em um primeiro momento, acompanhavam Jesus para ouvi-lo, sem um compromisso permanente. Depois é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir ao Mestre integralmente. Jesus chama os discípulos para levar essa mensagem. E como eu já disse lá no início, é um chamado primeiro para estar com Cristo, para aprender aos pés de Cristo, para depois serem enviados. Finalmente, eles são designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamados de apóstolos. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou, em média, 18 meses, isto é, 1 ano e meio. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado, estando ao lado de Jesus. Há muito que se falar do treinamento a que os 12 foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos. O primeiro, Jesus abriu o entendimento deles para que compreendesse
no que estavam envolvidos. Segundo, Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando uns humildes para o trabalho. Terceiro, fortaleceu a fé deles. Quarto, revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos e deu-lhes poder espiritual para cumprir. Então, vamos um por um. Jesus abriu o entendimento deles para quem compreendesse o que estavam envolvidos. Isso aqui, a compreensão de uma mensagem, ela vem a partir de um relacionamento, né? Você não compreende uma mensagem ouvindo apenas uma vez. Você precisa desenvolver ter um contato com essa mensagem mais prolongado, né? Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Estando com eles, Jesus foi ensinando eles, repetindo muitas coisas para que eles aprendessem. Jesus tratou o egoísmo, né? Muitas pessoas precisam de uma cura na sua personalidade, de um tratamento, né? E Jesus deu isso para os seus discípulos para que eles estivessem no nível que Jesus queria. Fortaleceu a fé deles, eram homens instáveis, né? E precisavam de fortalecimento. E revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos. Deu-lhes o poder espiritual para cumprir essa missão. Fez eles entenderem que eles estavam muito mais do que seguindo um mestre judaico. Eles estavam diante do Filho de Deus. Durante o treinamento, Jesus tocou em partes difíceis da personalidade de cada discípulo, mas sem ofendê-los ou desanimá-los. O mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles, né? E aqui nós aprendemos algo que é importante, né? Nós precisamos sermos corrigidos, né? A comunidade, a nossa congregação local, ela tem essa função, né? Os discípulos andaram com Jesus e eles foram aperfeiçoados, aprenderam com Jesus e foram aperfeiçoados. A comunidade local exerce essa função de sermos corrigidos uns pelos outros, aconselhados, de sermos treinados, né? De sermos repreendidos, né? Isso é muito importante, né? E Jesus demonstrou um verdadeiro amor e deixou claro que, não obstante as fraquezas dos discípulos, ele contava com eles, né? A obra de Cristo Jesus conta com todos. O resultado do treinamento. Após a sua ressurreição e momentos antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. O que veio a acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa, né? Nós temos a promessa feita primeiro em Lucas 24:49 e Atos capítulo 2, né? No Atos capítulo 2, quando é um texto clássico, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Enfim, aqui, após a ressurreição, né, momentos antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. O que veio a acontecer depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa. Eles estavam ainda engajados na missão, mesmo depois de tudo que eles passaram, de ver Jesus morrendo e ressuscitando, eles estavam engajados e comprometidos com a missão. Este acontecimento marcou um novo tempo na história dos discípulos, pois no momento da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, parecia que tudo que havia aprendido no treinamento deixou de fazer sentido. Entretanto, a descida do Espírito Santo não só reacende a chama apagada, mas também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia de Jesus. E assim cada um desses discípulos se encoraja e avança na implementação do reino de Deus em todos os lugares. Isso aqui é importante, né? Eles andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, mas chegou o momento da crucificação. Foi um choque, né? Foi um impacto terrível que desestimulou todos eles, né? Deixou eles abatidos, mas, né,
com a descida do Espírito Santo, eles foram reacendidos novamente. Isso que é importante. Se nós não estivermos governados pelo Espírito Santo, as adversidades vão nos fazer parar. Se os discípulos não tivessem recebido o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, essa missão não continuaria, porque eles não suportariam. Eles suportaram algumas perseguições, algumas críticas quando estavam com Jesus. Quando Jesus foi tomado deles e crucificado, eles fugiram, né? João foi o único que ficou, e é porque ele era amigo de sacerdote. Ele ficou por ali, mas todos os outros fugiram. Mas quando o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, eles voltam, eles se animam, são revitalizados. Então é importante que ou nós busquemos ser cheios do Espírito Santo, ou nós falharemos em breve. Esse resultado foi tão significativo que, com exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram as suas vidas oferecidas como mártires em amor e devoção ao seu mestre e à sua causa, né? Eles suportaram até a morte por causa do Espírito Santo que habitava em suas vidas. E por isso que eu repito, ou nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, ou nós falharemos na missão. Terceiro tópico, uma liderança discipuladora. Jesus e o discipulado. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, como nós vemos em Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mas durante o seu ministério terreno, ele esteve envolvido na tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. Tá aqui, né, duas coisas que a gente precisa observar. Primeiro, no geral, né, o líder precisa entender que não pode só delegar, é preciso dar o exemplo, né? Hoje em dia se fala muito que o modelo de liderança é o modelo feito pelo exemplo, né? E nós precisamos entender que ou nós damos o exemplo para os nossos liderados, ou a nossa liderança não será eficaz, né? E nós precisamos entender que Jesus deu exemplo, sendo Jesus quem era, e ele não ordenou. Ele poderia ter dito, eu fico daqui, vocês vão, mas ele não disse, ele disse, vamos juntos. Ele liderou eles, dando o exemplo. O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outros. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos, que por sua vez são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Isso é muito importante, né? O meu pastor ele gosta de uma frase que diz assim: ideias custam caro. Professor, você que está me ouvindo agora, pense nisso atentamente. Você é um discipulador, tá? Você é um professor, você é um discipulador. Você está discipulando pessoas. Você está instruindo pessoas. Eu tenho consciência dessa responsabilidade. E por isso que essa frase que o meu pastor Nilton, fala é tão marcante. Ideias custam caro. Olha só. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com o exemplo que você transmite. Cuidado com o que você ensina. Esteja preparado o máximo possível, porque ideias custam realmente caro. De acordo com o que você ensina, você salva ou você condena pessoas, tá? De acordo com o seu exemplo, você afasta ou atrai pessoas. Então é preciso entender que o discipulado é algo que exige muito do discipulador. Exige capacidade e exige responsabilidade. A relação de Jesus com os seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentalmente discipuladora. O mestre dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitiu que esses entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Jesus não ensinou somente em palavras,
mas sobretudo pelo exemplo, como no episódio em que lavou os pés dos seus discípulos. O Filho de Deus ensinava como quem tem autoridade, pois vivia aquilo que ensinava. Mateus 7, 28 e 29 diz: Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele tinha autoridade, ele tinha graça, né? E essa autoridade de Jesus, além da graça divina sobre ele, era porque ele fazia pelo exemplo. Os mestres dos escribas, eles não faziam pelo exemplo. Eles eram pessoas que ensinavam como doutores, né? Como superiores. Jesus não. Jesus deu exemplo de andar, de estar junto, de ir visitar o enfermo junto com os apóstolos, de visitar a família, de ir para a rua, de pregar na rua junto com os discípulos. Ele deu o exemplo. Por isso ele foi tão respeitado pelo povo. Por isso a mensagem dele era tão impactante pelo povo, na vida do povo, porque ele era o exemplo vivo do que ele falava. Os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus que, de acordo com as palavras de Pedro, eles não desejavam estar em outra companhia que não fosse a do Mestre, né? Evangelho de João 6, 67 e 68, né? Quando Jesus tem aquela discussão pesada com as pessoas ali e muitos vão embora, ele também diz aos discípulos: Querem vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Foi tão importante, tão impactante na vida dos discípulos, que eles sabiam que, apesar dos pesares, né, que a cruz ia fazer eles se afastarem um pouco, mas eles sabiam que era Jesus quem tinha o que eles precisavam. Há outras passagens bíblicas que podem confirmar o envolvimento de Jesus com os discípulos, como o compromisso dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, demonstrado pelo martírio da maioria deles. Jesus exerceu a sua liderança preparando os seus representantes por meio do discipulado. O modelo do discipulado de Jesus. O Senhor Jesus não só treinou os seus ajudantes, mas ele deixou um modelo de discipulado para nós. Jesus não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério. Pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença de seus discípulos, né? Como o apóstolo João disse que Jesus fez muitas coisas na frente dos seus discípulos. O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas, né? Que foi o que eu falei lá atrás. Nós precisamos ser honestos na pregação do evangelho. Nós precisamos ser verdadeiros na pregação do evangelho. Nós não devemos estar preocupados tanto com metodologia e nem preocupados com numerologia, com a quantidade de pessoas que estarão aceitando a Cristo, porque isso não é função nossa. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. O que nós temos que fazer é sermos honestos, né? Nós precisamos ensinar as pessoas a seguirem a Cristo fielmente, a arrepender dos seus pecados e a converter-se a Cristo. O resto, né, ou a sequência disso é operada por Deus. Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão e da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus, ensinando diretamente para as pessoas e ensinando pelo exemplo. O líder discipulador. À semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador que acompanha, que faz as pessoas seguirem os seus passos. Podemos afirmar que a liderança discipuladora e dedicada aos outros como diz Romanos 12:10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Honra e aceita o próximo, né? Que a liderança de Jesus.
honra e aceita o próximo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Instrui uns aos outros, né? É compassiva e pronta a perdoar. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E encoraja os outros, como 1 Tessalonicenses 5:11 diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E, como eu falei lá agora há pouco, né? A comunidade, ela exerce, né? A igreja local, a congregação local, o ministério local, a classe da escola bíblica, ela deve exercer essa função de curar, de transformar, né, de aperfeiçoar, ensinando, encorajando, perdoando, amando, né, porque isso, né, esse acompanhamento, esse exercício que se faz, né, de estar perto, de aprender, de dar o exemplo, de vencer junto, foi isso que Jesus nos ensinou como liderança, e é isso que a igreja deve viver. Nós não podemos fugir dos atritos, né? O que nós devemos é resolvê-los, porque nós somos seres humanos e no relacionamento vai haver esses atritos, mas nós devemos encorajar uns aos outros, nós devemos perdoar. Deixa eu voltar o slide aqui para nós ver. Nós devemos nos dedicar um ao outro, nós devemos honrar e aceitar o outro, nós devemos, é óbvio que esse aceitar é relativo aos princípios bíblicos, né? Nós devemos instruir, ter tempo, nós devemos perdoar e nós devemos encorajar os outros. É isso que a comunidade local faz, é isso que deve fazer, e é esse o modelo de liderança de Jesus, participativo, corporativo, ajudando um ao outro, compreendendo que a missão é de Cristo, compreendendo que o alvo é o céu, compreendendo que nós devemos melhorar uns aos outros, que fazemos parte da melhoria da vida um do outro. A comunidade precisa estar consciente de tudo isso. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, como objetivo de gerar Cristo Cristo neles. Gálatas 4:19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha a linguagem de Paulo. Meus filhos, eu quero que Jesus seja formado em vós. Eu quero que vocês se pareçam com Jesus. Eu quero que vocês tenham o máximo de Jesus na vida de vocês, porque é isso que é importante. Além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo e seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses e nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho de uma vida inteira e de todos os dias. Jesus dedicou todo o tempo que teve para treinar e preparar os seus discípulos e prometeu que, ao deixá-los, enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam, né? João 16:12 nós temos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Jesus, né, treinou os seus discípulos, e sabendo da fragilidade de seus discípulos, e sabendo também, já falei isso anteriormente, das limitações de tempo do seu ministério, que ele durava pouco tempo, ele então envia, né, pede ao Pai para que seja enviado o Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja nos seus discípulos, fortalecendo os discípulos, para que eles continuem a missão, para que eles suportem todas as adversidades da missão. E como eu disse agora há pouco, se os discípulos não fossem cheios do Espírito Santo, definitivamente o cristianismo teria morrido em Jerusalém. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nossas comunidades serão apenas um ajuntamento de pessoas sem discipulado, sem crescimento espiritual, sem transformação de vidas. Conclusão. Nessa lição aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O mestre chamou aqueles que foram os seus
apóstolos e se dedicou a treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. É importante a gente lembrar disso, que Jesus, ele nos chama para a obra, e parte dessa obra é capacitar outros. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.